Bom dia, eu estou muito feliz. 30 anos de igreja, não são 3, nem 3 dias, nem 3 meses. Quanta coisa Deus fez nesse lugar. E quando a gente começou, como Paulo já disse muitas vezes na Alvarenga, a estrutura, tudo que vocês têm hoje é maravilhoso. Quando a gente começou a escola, tão pequenininha, e hoje tantos filhos nossos podem ser abençoados. Quanta coisa tremenda aconteceu. E eu contar só um pouquinho aqui, rapidamente. Vim para a igreja através da Silvia, minha esposa. Graças a Deus ela começou a buscar o Senhor, mas ela não veio para a igreja de imediato. Ela foi buscando. Nós éramos católicos na época, né? E quando a pessoa ela tinha depressão, e ela vivia numa busca intensa de Deus, de se livrar daquele vazio interior que ela tinha. E ela começou a buscar. E eu, na ânsia de ver ela feliz, de ver ela curada, eu ia junto no pacote. E ela foi me carregando. Ela foi me levando para vários lugares. Eu marquei aqui para não esquecer. A gente foi na Seixonoye. Podem rir. A gente foi no centro espírita. A Silvia chegou a fazer cirurgia, operação espiritual, nem sei como é isso direito, mas tomou banho de ervas. Com um chuveiro tão bom em casa, ela foi tomar banho de ervas, irmãos. Buscou resposta em Búzios. Os que estão rindo, acho que já passaram por isso, mas deixa para lá. Quantas coisas nós passamos e buscamos. E o pior é que ela levava a tia Elza, que era a mãe da Patrícia e da Ana, né? Quem conheceu a tia Elza aqui faz tempo. Então, e ela levou a tia Lu, a nossa intercessora, levava a minha sogra e eu, né? Boneco tinha aqui no pacote. Já expliquei isso há uns cultos atrás para vocês. E aí, graças a Deus, ela conheceu a Igreja Cristã da Família. Esse lugar maravilhoso de transformação. E aí eu comecei a olhar para a vida dela e vi realmente transformação, mudança. E aí eu comecei a falar, isso é bom, isso faz diferença. E graças ao Senhor, fomos para a Vila Mariana. E ali nos convertemos, nos batizamos. Logo em seguida, fazíamos parte de uma pequena família do Bom Filhole. E o Paulo, como ele já contou inúmeras vezes aqui, lá na Vila Sônia. E essas duas pequenas famílias começaram a igreja que está aqui hoje. Butantã. Olha que tremendo que Deus faz. E é tão bom contar isso com alegria. Quando nós inauguramos a igreja aqui, eu já tinha a Gabriela, que eu já vou apresentar para vocês. E depois de 6 meses nasceu o Rafael. Rafa, entra aqui. Gabriela, sobe aqui. Jean, Bia, Silvia, família. A família está cuidando do pequenininho. Bom, aqui nós aprendemos a ser cristãos de verdade. Muitos princípios, muita palavra, muita transformação. Nosso baterista.
Conhecemos muitos servos de Deus que marcaram a nossa vida. Eu poderia citar inúmeros, eu não quero ser injusto aqui, porque talvez eu não lembre de tudo. Mas eu tenho muitos irmãos aqui, que eles fazem parte da nossa história. E algumas atitudes, ou o jeito de nós sermos, eu e a Silvia, foram transformados pela convivência com essas pessoas. Posso garantir isso para vocês. Nós somos um pouquinho de cada um desses irmãos que perseveraram. A partir do Paulo ali para baixo, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus. Não tira a minha atenção não, rapaz. O pessoal só olha para o meu nenê agora. E a nossa vida foi transformada através dessa história. E quero fazer uma homenagem honrosa aqui. Não tem ninguém, a Márcia não está aqui hoje, né? Márcio, Mário, a esposa do Mário, que marcou tremendamente a minha vida cristã. Ele faleceu, o pastor Mário, muitos aí conheciam. Um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Conheci poucos homens como aquele cara. Eu tinha uma loja de carros naquela época, eu tinha começado um negócio. Muita dificuldade quando você começa um negócio, né? Esse homem um dia entrou na minha loja e ele falou assim: eu vim aqui para te abençoar. E eu falei: mas o que você está procurando? Eu não estou procurando nada, eu quero te abençoar. Que carro que você tem bom aí? E eu mostrei um carro para ele e ele comprou aquele carro, naquele dia. Ele falou que foi só para me abençoar. Estou dando uma de Nelson aqui, desculpem, tá? Cola. O Nelson já está famoso nessa. Então eu lembro muito, ele depois abençoou outro irmão aqui da igreja, ele deu um carro para um irmão aqui da igreja. E ele não era milionário não, irmãos. Era um homem de Deus. Então esse é um dos exemplos vários. Se eu começar a falar de cada um aqui, tem muita história. E muita coisa boa. Constantemente eu me lembro das palavras do Paulo aqui. Que ele prega muito mais que todo mundo, né? Glória a Deus por isso, né, Paulo? E as palavras ecoam no nosso coração, na nossa mente. São palavras tremendas, profundas. Bom, então não existe nenhuma área da nossa vida que não tenha um pouquinho de cada um de vocês aqui, meus irmãos. Não quero ser injusto, mas Paulo Frisa, Edu, Elisa, Fabiano. Está aí o Fabiano? Não. Já vou botar ele aqui numa historinha. Bom, mais ou menos em 2007 eu comecei um JEP. E eu levava a minha filha na casa desse sujeito barbudo aqui, ó. E eu lá com a boa intenção de evangelizar, levar ele ao batismo, se converter. Ele nem prestava atenção em mim, ficava olhando para minha filha. E o que aconteceu? Passou um tempo, eles começaram a namorar. Levei a minha filhinha para a casa do lobo, né? Casaram, graças a Deus. Estão esperando a Laura. Glória a Deus, né? E daqui a um tempo, quando ela crescer, a Laurinha, ele vai sentir a mesma coisa que eu senti. Ele vai passar por isso. 2012, eu conversei com esse rapaz aqui, barbudo também, né? Música é bastante barbudo, né? Tem bastante. Eu falei assim: filho, o que você está pensando em fazer? Estudar? Namorar, sei lá o quê. O que você está buscando? E aí, pai, estudando, estou vendo o que eu vou fazer. E eu falei: e namoro? Falei: não estou sossegado, pai. Estou bem tranquilo, não estou pensando nisso. Eu falei: tá bom. Passou 2 meses, eu estou entrando aqui na igreja, encontrei com o Fabiano, né? E o Fabiano: o Rafael está namorando, né? Eu falei: como é que é? Falei: como assim?
E ele olhou para minha carinha e falou: ah, só você que não sabe, né? Depois de um tempo, casaram, né? Toda uma história longa. E graças a Deus o Luca está aí, ó, andando, chorando, querendo tocar bateria. O que eu quero dizer com isso? Se eu não estivesse na igreja com a Silvia, graças a ela, aonde a gente estaria hoje? O que eu estaria fazendo numa manhã de domingo? Certamente eles não casariam com o Jean, que é uma bênção, e a Beatriz. Será que a Silvia teria sido curada da depressão? Perguntas que eu dou graças a Deus. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. E os caminhos do Senhor não são os nossos. Eu já aprendi isso também. Hoje eles não estão aqui comigo, que um pai quer os seus filhos debaixo das suas... todo mundo sabe. Mas eu sei que Deus tem os seus caminhos e os seus propósitos. E eles são maiores do que os nossos. Então, a Gabriela hoje é ela que vai trazer a palavra para vocês já. Ela é pastora da Igreja Relevância. O Jean é líder de louvor lá na igreja. Estava com os músicos aí da igreja também deles lá. A Beatriz e o Rafael também são líderes de louvor e líderes do Link, que é o ministério da igreja geral aí. Isso só alegra o meu coração, porque eu sei que Deus operou. Isso não é galardão meu nem da Silvia, é do Senhor. Toda a honra e glória para Ele. Então, hoje eu estou muito feliz, estou com a minha família reunida e podendo comemorar 30 anos de igreja, com tantos irmãos, com tantos amigos. E eu quero deixar aqui, irmãos, uma palavra. Eu não sei como é que está a sua história, eu não sei onde está a sua família hoje, seus filhos. Meu irmão, permaneça, fique firme. O Senhor é fiel, e Ele está trabalhando. Então, não desista, persevere, caminhe nesse caminho que você vai sair muito abençoado, em nome de Jesus. Amém? Podem descer, só a Gabriela vai ficar aqui. Muito bem. Glória a Deus. Até umas 14h tá bom, filha. Bom dia, igreja. Meu pai já me apresentou aqui, então não preciso fazer isso. Mas como ele falou, né, eu e o Jean, nós nos conhecemos aqui. Foi aqui que minha família conheceu a Jesus, a família dele conheceu Jesus nessa casa também, nesse lugar. E foi aqui que a gente serviu ministerialmente pela primeira vez, foi aqui que a gente foi cuidado, foi discipulado. Tia Carmina, eu chamo tia, mas cuidou de mim por muitos anos. Então eu fico feliz de estar aqui hoje, fico honrada pelo convite, obrigada. E, bom, entrando na palavra aqui, eu queria começar contando uma experiência relativamente recente que aconteceu no ano passado, mas a gente já estava há algum tempo, eu e o Jean, pensando, né, querendo ter filhos, já há alguns anos, e a gente estava tendo aquelas conversas que acho que todo mundo que planeja ter filhos, pensa em ter filhos, acho que acaba tendo, né? Hoje o mundo está muito diferente, tem muita coisa acontecendo, tem muita novidade, muita informação, tecnologia. A gente pensou, como criar os nossos filhos nesse contexto, né? E a gente estava, nos dias eu estava conversando muito com ele, né? Como que a gente acerta assim, né? A gente sabe que a gente vai errar, ninguém é perfeito, né? A gente vai errar muito nesse processo de paternidade, de maternidade. Mas como que nós fazemos para, nesse contexto, que está tudo tão diferente, tão mudado, nós fazermos com que nossos filhos amem a Jesus, né? Amem a Jesus em primeiro lugar, de verdade. Hoje eu estou grávida e o nosso desejo é que a nossa filha ame a Jesus em primeiro lugar, porque a gente sabe que
Se ela amar a Jesus de coração, de verdade, em consequência disso, ela vai ser uma boa profissional, uma pessoa de caráter, uma boa cidadã, uma boa amiga, uma amiga confiável. E então a gente tem sonhado com isso. E a gente, antes de eu ficar grávida, pensando, né, como que faz, né, num mundo como esse? Eu me lembro que a gente foi num culto de oração lá da nossa igreja. E naquele dia o pastor Ademar de Campos, que estava ministrando, ele foi como convidado. Só uma aguinha. Ele foi como convidado. E naquele dia ele falou justamente sobre isso, né? Sobre como têm sido pregados valores, princípios contrários ou distantes dos valores de Deus. E me marcou muito que naquele dia ele falou assim: um dos caminhos para o avivamento, se nós queremos gerar transformação, nós precisamos começar a criar dentro das nossas casas um ambiente de adoração a Deus. Nós precisamos começar a criar dentro dos nossos lares ambientes da presença de Deus. Eu fico sem fôlego, daqui a pouco vai voltando, é a gravidez. E aí ele falou, né, naquela mensagem assim: você não precisa ser um ministro da adoração para criar um ambiente de adoração na sua casa. Ele falou assim: chama sua família, reúne sua família na sala, comece a cantar uma música simples. Aí ele cantou aquele trechinho, né? Aleluia, aleluia. E aí aquela hora me pegou, porque Deus trouxe à minha memória uma situação em que eu estava na sala da minha casa, eu criança, e minha mãe orava ali na sala. Isso aconteceu mesmo. E enquanto minha mãe estava orando ali na sala, eu comecei a cantar essa música, justamente essa que ele deu no exemplo, né? Então aquilo me levou para aquele momento. E eu me lembrei que ali eu tive uma das minhas primeiras e mais importantes, mais fortes experiências com Deus. Foi na sala da minha casa, foi com a minha mãe orando. E isso que meu pai falou aqui é muito real, né? Meus pais conheceram a Jesus e eles começaram a experimentar, a aprender coisas na igreja e trazer aquilo que eles estavam aprendendo, aquilo que eles estavam experimentando. Eles começaram a trazer aquilo para o ambiente da nossa casa, para o ambiente da nossa família. Então, eu creio muito que a igreja ela é uma ferramenta poderosa que conecta as famílias ao coração de Deus. A igreja, ela é esse lugar que conecta os núcleos familiares à presença de Deus, à vontade de Deus, ao coração de Deus. Amém? E queria aqui trazer justamente alguns pontos, alguns aspectos, algumas características sobre a igreja e sobre como a igreja ela produz em nós crescimento. E se ela produz em nós crescimento, as nossas famílias são impactadas. Homens transformados são pais melhores, maridos melhores. Mulheres transformadas são mães melhores, filhas melhores, esposas melhores. Então, a transformação e o crescimento que a igreja promove nas nossas vidas, impacta as nossas casas, impacta as nossas famílias. E quando meu pai compartilhou comigo, né, essa série que vocês estão tendo aqui, né, de aniversário, e falar sobre o quanto, né, esse lugar nos transforma, nos impacta, eu me lembrei de um livro que eu li no ano passado. Fica aí a dica de leitura. Esse livro se chama Enraizado. Quem escreveu é o pastor fundador do Jesus Culture, né, que é um ministério bem relevante mundialmente, internacionalmente. E nesse livro ele traz alguns solos onde o nosso coração precisa estar enraizado. E esse livro ele termina falando sobre o solo da comunidade. Como é importante que nós estejamos como cristãos enraizados no solo da comunidade, da igreja, do corpo de Cristo. E então muito tudo que eu vou falar está nesse livro depois, né, se vocês quiserem ler mais sobre. E o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui é que a gente vive num contexto, numa cultura mais, né, ocidentalizada, de muito isolamento, independência. A independência ela é vista, inclusive, como positiva, como louvável, né? Principalmente a gente que vive nas grandes cidades, a gente
tem acesso a muitos serviços, a muitas coisas. Se a gente tem uma necessidade imediata na nossa casa, rapidamente vai ter um serviço ali que vai nos suprir, uma tecnologia. Eu sou adepta dos aplicativos de delivery. Então, por exemplo, no meu caso, se eu estou fazendo um bolo e o açúcar acaba, eu tenho 3 vizinhos no meu andar, mas dificilmente eu vou tocar a campainha e pedir uma xícara de açúcar. Eu peço Rapturbo. Então, e acho que até algum tempo atrás, se você ia receber uma visita e acabava ali o ingrediente, você ligava para a visita. Falava assim, traz para mim esse ingrediente, passa no mercado que eu fui fazer um bolo aqui, acabou o ovo. E hoje a gente, com tecnologia, a gente é mais independente, a gente perde essa necessidade, às vezes, de nos conectarmos com alguém. Em São Paulo mesmo, a gente pode andar pela rua, a gente não tem obrigação de dar oi para ninguém. A gente acaba, no meio da multidão, nós, às vezes, estamos em meio a tantas pessoas no metrô, na rua, mas sozinhos, isolados. Eu vi um estudo que cerca de 11 milhões de brasileiros moram sozinhos. Então, a gente vive nessa cultura de isolamento. E é interessante que alguns missionários que viveram em sociedades mais coletivas, mais comunitárias, eles compartilham uma realidade muito diferente dessa que a gente vive. E eu trouxe aqui de exemplo. Tem uma missionária da Jocum, que ela conta que em algumas tribos africanas, que são sociedades bem comunitárias, no vocabulário, na língua deles, não existe o pronome possessivo meu, só existe o pronome possessivo no plural, nosso. Então não teria como eu falar, esse aqui é o meu celular. Eu só consigo, no idioma de certas tribos, eu só conseguiria falar, esse aqui é o nosso celular. E a língua, né, nessas comunidades expressam como eles têm ali uma realidade coletiva, comunitária, diferente da nossa. Tem um missionário também que viveu um tempo no Quênia, e ele conta que lá tudo acabava acontecendo um pouco mais devagar. Por quê? Porque uma ida que seria rápida, por exemplo, ao mercado, aquela ida a pé rapidinho, 10 minutos, acabava levando o triplo do tempo. Por quê? Lá na cultura daquele lugar onde ele estava, se você encontra um conhecido na rua e não conversa por uns 15 minutos, com aquele conhecido era considerado ofensa. E ele contava ainda que podia acontecer de você estar na fila do caixa e um dos clientes ser amigo do funcionário que estava ali atendendo e eles pararem para conversar ali no meio do expediente. Então essa realidade para a gente é até engraçado, né? Você pensa, olha, no meio do turno de trabalho, estão parando ali para conversar. Como assim? Espera, né? Ou, nossa, eu estou aqui corrida, passando, por que eu preciso parar para conversar? A gente até foge às vezes, né? Feio isso, mas a gente vê alguém que a gente sabe que vai pegar a gente para conversar, a gente está correndo, a gente até dá uma andada mais rápida. Mas é porque nós estamos envoltos de uma sociedade individualista, independente. E isso às vezes dificulta para a gente, gera dificuldade para a gente entender os valores de Deus para uma vida em comunidade. Às vezes a gente quer aplicar essa realidade que a gente vive naquilo que Deus espera para a nossa vida em comunidade. E Jesus, ele viveu em comunidade, ele viveu ali cercado dos seus discípulos, eles tinham as refeições juntos, viajavam juntos. Jesus vivia em comunidade, tanto que a Bíblia precisa até destacar que, olha, em alguns momentos ele se isolava para ter momentos a sós com o Pai, momentos a sós com Deus, porque Jesus, ele estava o tempo todo tão envolto ali de pessoas, né, que a Bíblia precisa destacar isso para a gente. Não, tinha momentos que ele ficava sozinho com Deus. E as nossas relações, elas importam tanto para Jesus, a ponto dele falar, olha, se você vai apresentar uma oferta diante do Senhor e você se lembrar que alguém tem algo contra você, vá se reconciliar e depois você apresenta essa oferta. As nossas relações, elas importam para Jesus. E Jesus, ele faz uma oração na última ceia que revela muito o que era prioridade no coração dele. Queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em João,
capítulo 17, do verso 20 ao 23. João, capítulo 17, do verso 20 ao 23. Olha só o que Jesus ora nesse momento. Ele fala assim: não te peço apenas por estes discípulos, mas também por todos que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um. Como tu está em mim, Pai, e eu estou em ti. Que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu estou nele e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. É muito legal essa oração, porque aqui Jesus ora tanto para aqueles discípulos que estavam ali no momento presente, em volta dele, como também por aqueles que viriam a crer. Somos nós aqueles que viriam a crer. E quando nós nos conectamos com Jesus, quando nós encontramos Jesus, recebemos Jesus na nossa vida, automaticamente Ele nos liga à família de Deus. Quando nós nos conectamos com Jesus, Ele automaticamente nos aponta para pessoas. A consequência direta de nós recebermos a Jesus, é isso que esse versículo fala, é que nós nos tornamos um com o corpo de Cristo, um com as pessoas. E nós, como discípulos de Jesus, nós representamos Jesus. E as nossas relações, as nossas condutas, os nossos relacionamentos, eles expressam Jesus, testificam a obra de Jesus. Olha o que ele fala no final: que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste. Então, a comunhão que nós experimentamos na igreja testifica a obra de Cristo, para que mais pessoas creiam. Mais pessoas creiam que Jesus é digno de fé, porque Ele restaura relações, porque Ele restaura relacionamentos. E a história bíblica é justamente uma história que diz respeito à restauração das relações, à restauração da unidade. Lá na criação, no Éden, quando Deus cria o ser humano perfeito, aquele ser humano perfeito lá do Éden, ele tinha comunhão perfeita com o Pai, ele tinha comunhão perfeita com os seus semelhantes, ou seja, com as outras pessoas, e ele foi criado para ter uma comunhão, uma relação perfeita com a natureza, com a criação de Deus. Por quê? As relações do ser humano expressavam a perfeita comunhão que existe na Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo. E com a queda, todas essas relações são manchadas, são feridas de alguma forma. Com Deus, a primeira reação do homem, quando Deus chega ao jardim, é se esconder de Deus. Ali a gente já vê que aquela relação que era perfeita foi rompida. As relações entre os semelhantes, a gente vê que foi prejudicado imediatamente, porque os filhos de Adão e Eva, a gente sabe o que aconteceu. Um irmão matou o outro irmão. E o ser humano que foi levado ali para o jardim para cuidar, para cultivar, para ser um bom mordomo da criação de Deus, começou a explorar a natureza, a tratar a natureza de forma irresponsável, exploratória. E justamente Jesus, Ele vem para reconciliar nele todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra, como está em Colossenses. Então a história bíblica, desde o Gênesis até a obra de Cristo, é uma história de reconciliação, é uma história de restauração da unidade, das relações. Por isso que quando a gente é capaz de viver em igreja aqui, de viver em comunidade, de buscarmos paz nos nossos relacionamentos, nós testificamos essa obra de Jesus na nossa vida. Amém? Estão comigo? Estou falando rápido? Então tá bom. Então esse lugar testifica a obra de Jesus, testifica que Ele restaurou a nossa unidade. Nele nós conseguimos nos conectar novamente. Amém? Então eu queria concluir aqui, que a vida em comunidade, a igreja, ela está então na essência do cristianismo, desde o Gênesis. Vida em comunidade, a igreja, isso que a gente vive aqui.
é algo que está na essência do Evangelho. E o segundo ponto aqui que eu quero entrar, a segunda parte é mais prática, né? Que foi mais reflexiva, mais teórica. Mas é que na igreja, na vida em comunidade, nós encontramos uma graça especial. Existe uma graça especial que só pode ser acessada aqui. E eu queria ler Efésios capítulo 4, do verso 11 ao 13. Livro de Efésios, capítulo 4. Efésios 4, do 11 ao 13. Diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. E aí eu até destaquei aqui essa parte que a gente vai ler agora. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Essa passagem traz para a gente que os dons ministeriais, a dinâmica como a igreja funciona, a estrutura da igreja, a forma como a igreja se organiza, tudo isso funciona para que o corpo seja edificado e para que a gente alcance a unidade. E essa unidade, ela é resultado do conhecimento de Jesus. Nós conhecermos a Jesus, isso produz em nós essa unidade. A igreja existe para que a gente viva, experimente essa unidade que Jesus nos propõe. E essa unidade gera em nós amadurecimento, como está aqui, né? A fé e o conhecimento no Filho de Deus produzem unidade e ela faz com que nós amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, conforme nós vamos vivendo em comunidade, nós vamos amadurecendo, nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus. Essa graça, experimentarmos isso, o nosso crescimento, nós nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Isso acontece quando nós somos membros uns dos outros. Isso acontece quando nós experimentamos essa unidade que existe na igreja. Tem uma passagem também, 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, que diz... Bom, vamos lá, dá um tempinho. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5. Essa passagem diz assim: Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui nesse lugar, nós nos submetemos uns aos outros em humildade, nós nos relacionamos uns com os outros. A proposta é que aqui haja humildade, porque nessa humildade Deus nos concede graça. Por isso que existe uma graça especial para nós acessarmos por meio da vida em comunidade, por meio dos nossos relacionamentos, das nossas relações. E esse autor desse livro, né, ele relata que ele conheceu muitos líderes relevantes que lideravam ministérios importantes, e ele percebia às vezes que tinham áreas específicas da vida dessas pessoas que estavam estagnadas, que não avançavam. E ele percebeu que essas pessoas estavam liderando sem buscar essa graça, sem se submeterem em humildade, sem buscar conselho. Então elas deixavam muitas vezes de avançar em certas áreas da vida, por não se submeterem em humildade aos outros, porque não se conectavam da forma como Deus espera com a comunidade, com a igreja. E isso é um reflexo, como eu estava falando no começo, da nossa cultura. Às vezes a gente acha que é sinal de fraqueza buscar ajuda. Às vezes a gente conta em off, né? Eu fui lá conversar com o pastor, eu fui lá conversar com uma pessoa na igreja. Porque pra gente buscar conselho, às vezes, não, só se eu estiver numa situação muito, muito urgente, muito grave, eu vou procurar ajuda. Às vezes a gente tem essa cabeça, a gente louva quem consegue, quem conquista algo grande sozinho, a gente acha isso louvável e a gente traz isso para dentro da igreja, mas aqui o louvável é nós nos
nós sermos humildes uns aos outros, nós nos submetermos uns aos outros. É nisso que Deus nos concede graça. E então nós precisamos aceitar que precisamos de pessoas. Nós precisamos aceitar que nós somos membros uns dos outros como igreja de Jesus. E uma das graças que nós só acessamos na comunidade é que aqui nós podemos compartilhar lugares de bênção que nós ocupamos uns com os outros. Com certeza cada um aqui ocupa um lugar de bênção em uma área específica da vida. Tem pessoas aqui que elas têm uma graça, uma bênção especial em relação a finanças, são muito organizadas. Tenho certeza que outros talvez estejam penando nisso, em se organizar. E a gente pode compartilhar esses lugares de bênção que nós ocupamos uns com os outros. Aquilo que você já andou uma milha a mais que alguém, você pode pegar alguém que está lá atrás e puxar, e assim a gente vai crescendo e avançando juntos. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 8. Gosto muito dessa passagem para falar de generosidade. Mas ela diz assim: Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam e muito mais ainda. Algumas traduções falam de forma abundante, para repartir com outros. Então olha só, Deus, com certeza você ocupa um lugar de bênção, e essa bênção que Deus derramou sobre a sua vida foi de forma abundante, para que não pare em você, para que você possa transbordar desse lugar de bênção que você ocupa, para que você possa transbordar, derramar dessa bênção sobre outras pessoas. E na igreja isso acontece. E também trazendo um exemplo do livro que eu achei bem legal, ele conta que um casal estava se separando e ligou para ele como pastor para comunicar. E não sei se a esposa, o marido ligou e falou: olha, pastor, eu estou te ligando para avisar que a gente está se divorciando. E ela falou assim para ele: a gente tentou o nosso melhor, mas não foi suficiente. E ele conta isso porque essa frase, na época marcou ele, porque ele falou assim, eles disseram: o nosso melhor não foi suficiente. Mas essa é a graça que nós encontramos na comunidade, nos relacionamentos. Nós não precisamos contar apenas com o nosso melhor. Nós podemos contar com o melhor das pessoas sendo derramado nas nossas vidas. Então essa é uma graça que nós desfrutamos, que nós encontramos na comunidade, nos relacionamentos, na vida em igreja. Em Provérbios 13:20, fala que aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. No isolamento, nós não encontramos a sabedoria total que a gente precisa. E você pode estar pensando, às vezes, eu sei que a igreja, a comunidade, às vezes é um lugar onde nós nos ferimos também. Você pode pensar, mas você só está falando da parte boa, que a gente compartilha a bênção aqui nesse lugar. E muitas vezes a igreja vai nos ferir, mas a igreja também é um lugar de cura, também é um lugar de restauração. Tem algo que pode soar um pouco duro, mas o fato de às vezes nós não gostarmos desse modelo que Deus escolheu, que é a comunidade, não vai fazer Deus deixar de usar esse modelo. O fato de eu falar assim, eu não gosto de discipulado, eu não faço questão de estar inserido numa comunidade, Deus não vai mudar a forma como Ele escolheu. A gente é que perde quando nós nos distanciamos, quando nós nos desligamos, nos desconectamos da comunidade. É meio duro ouvir isso, mas a comunidade é algo que Deus escolheu. Então, por mais que muitas vezes ela possa nos machucar, ela também nos cura, também é ferramenta de restauração. E se Deus escolheu esse modelo, se Deus escolheu essa ferramenta, é porque o saldo é positivo. E um outro ponto, outra graça que a gente encontra na vida em comunidade, que eu queria trazer aqui, é que a comunidade é uma forma de nós ouvirmos a voz de Deus. Deus fala de muitas maneiras, através da palavra, Deus fala diretamente com a gente, quando a gente está ali no nosso momento de oração, no nosso momento devocional.
mas Deus com certeza fala através da comunidade. E se nós nos desligamos da comunidade, se nós estamos desligados da vida em comunidade, com certeza nós estamos desligando um canal que Deus usa para falar com a gente. Muitas vezes Deus vai colocar a voz dele em alguém. Às vezes tem alguém que você precisa se relacionar, porque aquela pessoa vai ser mensageira de Deus na sua vida. E a parte difícil é que todos nós aqui somos imperfeitos. Então o mensageiro que Deus quer usar e que Ele vai usar para falar com você é imperfeito. Então às vezes a mensagem não vai chegar de quem você espera, da forma doce como você espera. Muitas vezes a gente idealiza, a gente qualifica muito o mensageiro. Eu quero ouvir uma mensagem só se for do pastor Paulo, que ele é o pastor, ele é o líder, ele tem, grandes feitos, dele eu quero ouvir algo. Mas Deus quer usar a todos aqui, e muitas vezes a gente deixa de receber uma mensagem, a gente deixa de ouvir a voz de Deus através de alguém, porque a gente desqualifica o mensageiro, a gente desqualifica as pessoas. Vou contar uma experiência minha. Outro dia a gente estava todo mundo reunido, comendo na mesa, e aí eu agi de uma forma que eu costumo agir sempre. E uma amiga falou ali na mesa de um jeito direto e reto que eu precisava mudar esse tipo de atitude que eu tenho frequentemente. Eu lembro que quando ela falou ali de um jeito direto e reto para mim, eu não gostei, desceu quadrado. E a minha primeira atitude dentro da minha cabeça foi desqualificar ela. De primeira, assim, eu pensei, o que ela está falando? Comecei a querer listar, desqualificar mesmo, listar defeitos. E lendo esse livro, eu me lembrei dessa situação, acho que doeu tanto ali o que ela falou, porque era verdade. E às vezes a gente desqualifica o mensageiro, a gente reclama da forma como uma mensagem chega, e a gente deixa de ouvir a voz de Deus. Mas, na comunidade, pessoas imperfeitas, nós somos imperfeitos, serão usados para ser voz de Deus, boca de Deus nas nossas vidas. E todos nós precisamos disso. Eu não tenho uma visão 360, não consigo ver minhas costas, mas vocês conseguem. Então, muitas vezes, eu preciso de alguém que enxerga o ponto cego que eu não enxergo, para apontar algo que eu preciso melhorar, para apontar algo para o meu crescimento. Nós precisamos ouvir as pessoas que estão à nossa volta. Essa é uma das maneiras que Deus escolhe para falar conosco, é através das pessoas. Tem pessoas aqui que Deus quer usar para serem mensageiras dele na sua vida. E para finalizar aqui a última parte, eu queria destacar também que na comunidade, na vida em comunidade, nós somos encorajados também. Aqui nós encontramos encorajamento. E um exemplo de encorajamento que vem de outra pessoa na Bíblia é o caso de Josué. Em Deuteronômio, Deus pede para Moisés encorajar Josué. Ele fala assim: portanto, dê ordens a Josué, fortaleça-o e encoraja-o. O encorajamento que Josué precisava para assumir o papel, o chamado dele, a liderança dele, viria de Moisés. Deus iria usar Moisés como boca de encorajamento na vida de Josué. Paulo, o apóstolo Paulo, ele encorajou líderes como Timóteo. As cartas de Paulo são de encorajamento. Paulo encorajava as igrejas que ele liderava. Então, na igreja também nós encontramos muitas vezes o encorajamento que nós precisamos. Muitas vezes Deus nos chama a tomarmos atitudes difíceis, a fazermos coisas que na nossa visão são impossíveis. Às vezes nós precisamos vencer batalhas, travar batalhas na nossa mente, contra pecados, contra fraquezas que nós temos, que para nós parecem extremamente impossíveis. E muitas vezes o encorajamento que a gente precisa para vencer isso vai vir de pessoas que estão aqui nesse lugar. Um outro exemplo também, pessoal, tô grávida, né? Não é pizza, é um pouco de pizza.
Aliás, preciso orar sobre essa área da minha vida. Estou fugindo da amiga nutricionista. Mas, assim que eu engravidei, eu estava 3 anos tentando engravidar. Em 2020 eu tinha tido um aborto espontâneo. E quando eu engravidei dessa vez, eu liguei um modo defesa. Eu não estava conseguindo aproveitar, desfrutar de nada, até fazer todos os exames. Eu não me permitia sonhar nada, não me permitia planejar. Acho que eu privei o Jean até de sonhar também. Me fechei totalmente. E foi num culto, foi numa vigília, que um amigo, um pastor nosso lá da Relevância, ele veio orar com a gente. E ele orou aquele dia sobre medo. E ele me deu uma palavra ali de encorajamento. Ele falou: olha, o que você está gerando, quem está gerando, para quem você está gerando é o Senhor. Você não tem controle disso, mas não deixe de viver essa fase, essa estação especial, porque o tempo vai passar e você não vai ter vivido. Entrega para Deus aquilo que é de Deus. E ele ali me trouxe uma palavra de encorajamento. Eu estava olhando aqui, né, para baixo, e ele me fez olhar de novo para Deus, olhar para aquilo que Deus faz. E muitas vezes é nesse lugar que nós vamos encontrar esse tipo de encorajamento que a gente precisa. Muitas vezes aqui vai ter alguém que vai tirar a nossa visão do lugar errado para onde a gente está olhando e vai voltar ela para o alto de novo. Então, nesse lugar, na vida em comunidade, aqui, nós recebemos encorajamento também. Muitas vezes a gente está lutando com algo e como é bom a gente ter alguém que nos lembre: olha, em Jesus você tem tudo que você precisa. Em Jesus você é mais do que vencedor. Eu estou orando por você. Eu estou orando por você, junto com você nessa sua batalha. Estou orando com você junto nessa luta que você está travando, na sua mente, no seu coração. E olha só o quanto nós perdemos quando nós nos desligamos da igreja, quando nós nos desconectamos da comunidade. Porque quando nós entendemos e vivemos a realidade de sermos membros uns dos outros, a gente alcança toda essa graça. Nós compartilhamos lugares de bênçãos uns com os outros. Quando nós estamos ligados a esse lugar, nós recebemos mensagens especiais de Deus através de pessoas. E nós recebemos o encorajamento que a gente precisa. Muitas vezes o encorajamento que você precisa para continuar lutando pelo seu casamento, continuar lutando pelas suas relações com seus filhos. Muitas vezes esse encorajamento que você precisa. Muitas vezes não, eu creio que ele está aqui nesse lugar. Amém? E é isso que eu tinha para compartilhar aqui hoje. Não sei se às vezes eu falo rápido, mas queria chamar meu pai aqui. Eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Talvez tenham pessoas aqui feridas que se feriram na igreja, porque a igreja é feita de pessoas e que tem dificuldade de experimentar toda essa graça que Deus deseja nos entregar através da comunidade. Gostaria, que a gente pudesse orar por quem se sente assim, dessa forma. E também por aqueles que desejam, de repente, tomar um passo, um comprometimento maior com esse lugar e experimentar de tudo isso. E ser essa pessoa que abençoa, que discipula, que se dispõe a aconselhar também naquilo que você recebeu uma bênção especial de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Amém. Glória a Jesus. Fique aqui. Antes do Nazário falar aqui e fazer esse apelo, que eu acho que é muito importante, eu queria reforçar um aspecto da conexão, como a Gabi falou, e da desconexão. Porque acho que esse é o motivo da oração aqui. Então, eu sei que, como foi citado algumas vezes aqui, como eu sou o pastor principal e o fundador da igreja, tem muitas conexões que passam por aqui e passam por mim. E eu não entendia qual era o poder dessa conexão. Você não sabe. Anos atrás, quando eu trabalhava lá na Bolsa, veio um cara falar sobre conexão de pessoas no mundo, e tem uma teoria que chama os 6 graus de conexão. Qualquer pessoa da Terra pode se conectar com outra pessoa da Terra através de 5 intermediários.
Isso é uma coisa matematicamente provada. Tem toda uma... Primeiro o cara que pensou nisso em 29, e aí nos anos 50 eles provaram, e agora tem computação para isso. Se você der um nome, outro nome, de qualquer lugar do planeta, 5 intermediários vão linkar uma pessoa para outra. O que nós estamos vendo hoje aqui é uma série de conexões. Então, o Nazário estava falando aqui no começo, né, e aí isso me fez pensar nisso, porque eu lembro o dia em que eu conheci o Mário. Eu conheci o Mário em São Carlos, ele estudando engenharia, estava no 4º ano, e eu estava entrando na faculdade. E fui conversar com ele. Ele não era cristão, ele não estava nem pensando nisso. Tinha uns relacionamentos lá, e por causa dessa conexão, quando ele se forma e vem para São Paulo, ele vem na nossa igreja. E eu lembro do grau de perguntas, dúvidas e questionamentos internos que ele tinha. As pessoas que o conheceram no final podem lembrar assim, da assertividade que ele cria em Deus, né? Um cara que tinha fé assim, não tinha bola perdida para ele. E não tinha tempo ruim. O problema do Mário é justamente esse. A Gabi falou aqui, eu conheço um pouquinho ela, né? Você evitar a pessoa quando você vê que vai demorar para conversar, né? Se o Mário te pegasse, você ia dormir de madrugada. Quando acabava os grupos aqui, né? O problema aqui era quem ia fechar a igreja, porque ele ia ficar até o final conversar com o último. Quando ele trouxe a Márcia para a igreja, foi uma confusão, porque ela não queria. E eles tinham um evento lá na Alvarenga de comida, ela fez um bolo. E aí quando ela fez aquele bolo para poder ajudar no evento, no chá que ia ter na festa do sábado, veio lá. Como toda a nossa festa aqui, acho que é uma tradição aí da família Alves, né? Tem sempre muito boa comida. Tinha excesso de comida. O bolo da Márcia sobrou. E o pessoal pegou aquele bolo e colocou na cantina no domingo. E quando ela veio no domingo, ela viu o bolo dela sendo vendido na cantina. E ela reforçou tudo que ela tinha contra a igreja naquele momento. Que ela disse: esse pessoal está explorando o meu trabalho para ganhar dinheiro. Olha como é que o diabo monta truques para você desconectar. E aquele momento era um momento em que ela poderia desconectar da igreja por achar: essa turma aqui não merece a minha confiança. Eu vim aqui com toda a boa intenção, eles estão me explorando. Demorou um tempo para explicar o que era e o que não era na vida dela. E essa conexão leva para cá, leva para lá, leva para muitos de vocês aqui que conhecem e estão firmes aqui por causa da vida do Mário. Eu vejo aqui o Rafa aqui, a sua família, né? Então, tem um pedaço dessa história que passa por mim também. Porque eu lembro quando eu estava na faculdade aqui em São Paulo já, e a gente estava fazendo um grupo de ABU com o pai dela, que hoje é pastor lá na nossa igreja Dona Anélia Franco, estudando odontologia aqui na USP e fazendo grupo. Conexões, ficamos amigos. Hoje eu não sei nem bem porquê, mas ele me escolhe como cobertura dele. Eu não sou muito bom como cobertura, como o Paulo Friso sabe, né? Mas essa semana me deu uma crise de consciência. Falei: Ricardo, vamos nos encontrar? E aí ele que furou comigo, viu? Tinha que fazer uma análise SWOT lá para Anélia Franco. Conexão. Que eu conheci também a mãe dela, que gostou de mim por causa de tocar violão. Então a gente se encontra, ela fica lembrando da gente tocar música. Então, por alguma razão que não é muito direta, o Ricardo ficou na igreja. A conexão que aconteceu, eu lembro o dia que aqui no Butantã ele trouxe o cunhado numa crise violenta, e a gente sentou junto e falamos: vamos apoiar vocês. E aquele momento de dificuldade trouxe o Eduardo e a igreja que hoje é a igreja do Dona Anélia Franco. Estamos juntos.
Porque na hora que tem um mal entendido, alguém tem que fazer uma conexão. Então nós temos várias conexões aqui. Porque eu também me lembro o dia em que eu resolvi conversar com um cara que apareceu no meu pé lá, vizinho de prédio do banco lá na Avenida Paulista. Eu lembro que eu fui conversar com ele porque ele chamava Oliveira, que é o meu sobrenome. Vamos pegar esse cara. E fiquei ali na cola dele um tempinho. Ele veio para a igreja, baterista. Tinha um filho chamado Jean, que era baterista naquela época. Não sei se o sobrinho aí está puxando aí, né? Muitas conversas, muitas conexões, muitos passos que passam pela sua vida. Você não sabe qual dos 5 elementos você é nessa rede de conexões, mas o tempo passa e as coisas acontecem. Então eu sei que por Nazário é muito legal estar aqui hoje, com a família aqui, né? Você eu não conheço, mas é uma conexão. Mas eu conheço o Tiago Sugihara, né? Eu lembro da conversa que eu tive com ele lá em Pompeia, quando ele nem pensava em ser pastor. E com a Regina, que estava numa grande crise da vida dela. E criam-se conexões. Então nós temos muitas conexões. Falei algumas das nossas aqui, de 30 anos de igreja. O Nazário é o pastor aqui, e é um pastor que fala de família, que fala de relacionamentos, que fala da importância desses vínculos. Eu queria que você pensasse aqui nas desconexões que o diabo quer que você tenha na sua vida, nos pontos finais, no beco sem saída que ele quer te colocar, para dizer que isso não é o final da jornada. Não se desconecte, porque se você parar para frente, um monte de gente não vai aparecer, um monte de salvação não vai acontecer, e um monte de relacionamentos que vão te abençoar um dia, como os casamentos aqui, não vão acontecer. Está na mão de Deus, está no coração dele, na cabeça dele, e você não sabe. Mas hoje você está aqui. Hoje você pode se conectar ou reconectar. E a Gabi falou muito docemente aqui, a igreja é feita de humanos. E às vezes você fica muito chateado com o que a pessoa falou ou não falou e desconecta. Vamos reconectar, né? Vamos reconectar. Amém? Esse é um momento de conexão. Nazário. Amém. É interessante pensar em tudo aqui. Ontem a gente teve um churrasco de homens. Quem estava aqui ontem? Essa igreja está cheia de homens, pessoal. Tem uns solteiros aí, viu? E Deus já tinha dado uma palavra através de uma pessoa. E ontem um rapaz que eu nunca vi, ele me parou ali e me confirmou aquilo que eu já tinha ouvido há um tempinho atrás. Nunca vi esse cara. Conversei um pouquinho com ele depois disso. E eu creio que Deus pode fazer essa conexão aqui. Cutuca o seu irmão aí e fala: você é boca de Deus na minha vida. Sem vergonha, fala para ele. Tem uma boca de Deus aí do seu lado. Tem alguém aí que pode te levar a lugares que você nem imaginou, nem pensou. Amém? E esse é o que eu falei aqui no começo. Se eu não estivesse na casa do Senhor, como é que ia acontecer tudo isso? Eu já pensei muitas vezes isso. Se não fosse esse lugar, muito dificilmente eu estaria casado. Muito dificilmente. Porque você vai ouvindo os conceitos da família, aquilo que eles vão te influenciando. E quando eu cheguei na casa do Senhor e comecei a conhecer, eu falava da minha justiça, que era um cara sério, um cara certinho aos meus olhos. E comecei a conhecer o Senhor e vi que minha justiça não era nada. E como eu pensava, estava tudo errado. E graças a Deus que eu estou aqui.
Graças ao Senhor. E Ele está multiplicando. E Ele está trazendo mais pessoas. Talvez você está aqui hoje pela primeira vez. Deus quer te conectar a alguém que vai mudar a tua história. Em nome de Jesus. Melhor lugar para você estar, como Paulo Friso fala, é aqui. Casa de Deus, lugar de oração, lugar de bênção. Eu quero orar por vocês. Queria que vocês ficassem de pé. Tem 2 motivos de oração. Para que realmente, como a Gabriela falou, se você já teve algum problema, ou você está magoado com alguém aqui da igreja, surgiu alguma diferença, meu irmão, perdoa, libera o perdão, restaura esse relacionamento, porque essa pessoa pode ser essa boca de Deus que eu falei para vocês falarem aqui. Então vamos restaurar isso, vamos sair dessa manhã aqui curados. Quero orar também para que Deus faça na sua casa o que fez na minha. Que a sua casa seja alcançada. Que o Senhor vá nos lugares onde você está achando que não tem mais jeito. Talvez tem pessoas aqui que já desistiram do seu casamento, dos seus filhos. Mas hoje, Deus está colocando uma letra maiúscula aí e escrevendo algo novo que você não percebeu ainda. Eu quero orar por isso, por essas 2 coisas em primeiro lugar. Feche seus olhos. Senhor, restaura aqui, Pai. Ó Senhor, aquilo que é uma primícia do Teu reino, Senhor. Os relacionamentos. Papai, que eu possa olhar para a vida de cada um desses meus irmãos e ver o Senhor agindo, o Senhor trabalhando. Aquilo que o Senhor está fazendo na vida dela está me ensinando. Aquilo que o Senhor está trabalhando na vida de algumas pessoas, papai, pode ser, papai, modelo e exemplo para mim. Senhor, que aqui haja liberdade de abrir o coração, Senhor. Pai, quantos irmãos às vezes estão sofrendo situações e nós nem sabemos, quase ninguém da igreja sabe. Pai, esse é o lugar onde nós abrimos o nosso coração. Esse é o lugar onde há cura de Deus. Esse é o lugar que o menor aqui pode orar por você e acontecer um milagre na sua vida. Como a Gabriela falou aqui, Pai, eu creio que cada um aqui é instrumento na mão de Deus. Então, Pai, restaura a Tua igreja, restaura os relacionamentos, nos faz próximos aqui, Senhor. Nos faz ter esse tempo, Senhor, de mesa, juntos, falando da vida, do dia a dia, das dificuldades. Que nós possamos crescer uns juntos com os outros aqui, Pai. Que nós possamos ser uma igreja que agrada ao Senhor. Uma igreja, papai, que clama o Teu nome juntos, Senhor, juntos. Juntos nós faremos coisas muito maiores. Nós temos declarado isso aqui na igreja, Pai. Eu clamo, Pai, pela Tua bênção. Restaura os relacionamentos, abençoa aqui, papai, as famílias em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, você tem alguém da sua família aí? Eu queria que você se juntasse a eles agora. Junta a sua família. Eu quero que você esteja um momento aí de oração. A Gabriela falou que tudo pode começar lá dentro da sua casa. Se a sua casa estiver linkada ao Senhor, em comunhão com Deus, pode haver milagres, transformação. E eu sei que a nossa igreja vive por causa da tua casa, da tua família. Se a nossa casa estiver forte, essa igreja aqui vai abrir caminhos, vai expandir. Daqui a um pouco esse lugar vai ser pequeno para nós. E isso começa dentro da tua casa, começa dentro do teu lar. Se você está sozinho, se junta a uma família. Não quero ninguém sozinho aqui. Tem alguém sozinho aí? Abençoa alguém aí do seu lado. Junta-se uma família. Não fique só não, meu irmão.
Vamos orar. Senhor, oh papai, aqui estão famílias, Senhor. E o Senhor mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para que nós fôssemos sarados, curados, salvos. Papai, toca nessas famílias aqui, papai. Toca na casa onde há tristeza. Toca na casa hoje onde há desânimo. Toca na família que está, papai, a ponto de ser destruída, de desistir. Aquele homem ou mulher que está a ponto de largar tudo. Deus, em nome de Jesus, renova as esperanças hoje, Senhor. Renova a alegria de viver em família. Renova a disposição de fazer da sua casa um lugar totalmente de paz, de alegria, de vida. A nossa casa, papai, deve ser esse lugar de nos renovar as forças, de nós sairmos ali dia após dia na manhã para trabalhar, para as nossas atividades renovados. Papai, faz das nossas casas um lugar de, papai, de aconchego, um lugar de amor. Pai, em nome de Jesus, onde nós podemos encontrar vida, Pai? Somente na tua casa, somente na tua presença. A tua palavra fala: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Senhor, essa é a tua palavra, cumpre aqui em cada casa, papai. Cumpre em cada família, papai. Nós não queremos viver uma vida de desgraças, de derrotas, de desânimo, de tristeza. Nós queremos, papai, em nome de Jesus, que a nossa casa seja lugar de renovo, de palavras, papai, de carinho, de amor. Que a nossa casa seja um lugar, um ambiente que eu goste e queira ir todo dia, o mais rápido possível, para estar com a minha esposa, com meu marido, com meus filhos. Papai, que cada lar aqui representado, Pai, possa receber da tua graça, do teu amor. Papai, o teu perdão em cada casa. Exercita isso a partir de hoje, Pai. Exercita o perdão, papai, na casa de cada um dos meus irmãos aqui. A liberdade de abrir o seu coração para falar com o seu pai, com a sua mãe, com o seu marido, com a sua esposa. De abrir o seu coração, de expor o problema, e juntos possam lutar juntos como família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós declaramos famílias fortes, igreja forte, Brasil transformado, mundo totalmente modificado, através do amor de Jesus Cristo dentro das famílias, através destas casas, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, papai. Aleluia. Meu irmão, a sua casa é lugar de cura. Todas as pessoas que passarem, entrarem na sua casa, vão sentir um ambiente novo, um ambiente transformado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Glória ao nome do Senhor. Eu te convido, 18 horas vai ter uma história a mais. Pastor Nelson Carmim tem bastante coisa para falar aqui. Testemunho, palavra de Deus, oração para a sua vida. Esteja aqui conosco em nome de Jesus. Deus te abençoe, ótimo almoço, bom domingo. Fique conosco aí, tem mais um louvor aí. Gerações, tua família, e teus filhos e os filhos dos seus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos, tua presença te acompanhe por detrás e por
Aleluia. Deus abençoe você, sua família. Tenha um domingo abençoado, no nome de Jesus.